Quando pensamos na segurança daquele medicamento que nos salva a vida, ou simplesmente na pureza da água que sai da nossa torneira, raramente paramos para questionar o processo que garante tudo isso, não é verdade? Mas afinal, o que é realmente preciso para construir uma verdade química que seja absoluta e, acima de tudo, verificável? Como é que pegamos numa amostra caótica do mundo real e a transformamos em dados inquestionáveis? É literalmente isso que vamos dissecar hoje. Vamos então dar uma olhadela rápida ao nosso roteiro de hoje. Primeiro, a mente analítica. A seguir, a arquitetura da resolução. Passamos depois para o arsenal metodológico, exploramos o fascinante paradoxo da precisão e fechamos com chave de ouro no guia de validação. Certo, vamos lá arrancar com a primeira parte, a mente analítica e a necessidade imperativa de uma mudança de perspectiva. Sabem, é super comum confundir o papel do analista com o do químico analítico, mas pensem nisto através de uma analogia. O analista é, no fundo, como um caçador. Ele é um utilizador exímio de métodos que seguem instruções hiper precisas para acertar no alvo. Mas o químico analítico avançado, esse é o engenheiro balístico. É a mente especializada que constrói a própria arma, ou seja, o método, para que o caçador consiga atingir o alvo de forma fiável, sem ter de ser um especialista em balística. Faz sentido, certo? Então, o ponto crucial aqui é esta mudança drástica de foco. A passagem do simples como é que eu faço isto para a compreensão profunda do porquê que isto funciona e como é que eu valido. E é exatamente esta transição que transforma um excelente operador de laboratório num verdadeiro arquiteto de dados. Deixamos a execução mecânica de lado e entramos na engenharia química pura e dura. Passando à segunda etapa, a arquitetura da resolução, onde vamos perceber como se constrói este canal metódico. Na prática, existem 6 fases cronológicas que são absolutamente indispensáveis para pegar numa amostra bruta, daquelas caóticas do mundo real, e convertê-la num resultado numérico cristalino e confiável. É este o nosso canal de resolução de problemas. E esta imagem ilustra isto brilhantemente. Tudo começa lá no topo, com a definição do problema, ou seja, traduzir uma questão super abrangente, do género quanto chumbo é que há de facto em esta água, para uma métrica química real. Como o mundo cá fora é incrivelmente confuso, temos de descer por este funil. Escolhemos o método, isolamos uma amostragem que seja representativa, preparamos a amostra limpando todas as interferências, avançamos para a medida instrumental e, por fim, culminamos na avaliação estatística. Basicamente, a matéria bruta entra por cima e o que sai lá em baixo é o dado numérico purificado e pronto a ser usado. Vamos então ao ponto 3, o arsenal metodológico e como escolher as ferramentas certas para o trabalho. Aqui deparamos-nos com uma dicotomia que é essencial. De um lado, temos os métodos clássicos, como a gravimetria e a volumetria. Estes lidam com medidas diretas de massa ou de volume para concentrações mais altas, os chamados macroconstituintes. Do outro lado, estão os métodos instrumentais, que medem sinais físico-químicos para conseguirmos detectar quantidades que são incrivelmente microscópicas, os chamados traços. Como é óbvio, cada ferramenta tem o seu propósito específico. Os métodos clássicos são muito mais económicos e diretos, bastando muitas vezes uma balança e vidraria calibrada para a magia acontecer. Mas, quando falamos dos métodos instrumentais, aí ganhamos aquela alta sensibilidade que é crucial para encontrar uma autêntica agulha no palheiro químico e para trabalhar em rotinas automatizadas. O preço a pagar por isto? Bem, é a exigência rigorosa de uma calibração absoluta com padrões. Tudo para garantir que aquele sinal eletrónico traduz a realidade química sem qualquer margem para dúvidas. Isto leva-nos à nossa quarta parte, o paradoxo da precisão ou como navegar nos bastidores desta autêntica complexidade química. Há um conceito fascinante aqui chamado trombeta de Horwitz. É um princípio estatístico fundamental que, no fundo, prepara qualquer investigador para uma realidade dura. O ruído laboratorial aumenta imenso quando descemos a escalas minúsculas. Agora, o que é realmente interessante neste gráfico é a forma como a trompeta se alarga visualmente. Reparem, à medida que a concentração da substância que procuramos diminui no eixo inferior, indo de 10% lá para uma parte por milhão ou até uma parte por 1000 milhões, o tal coeficiente de variação no eixo vertical expande-se exponencialmente. Por outras palavras, quando andamos à caça de vestígios microscópicos, temos de aceitar obrigatoriamente uma margem de ruído estatístico bastante mais larga do que teríamos de uma análise em grande escala. E esta ideia remete-nos para uma das distinções mais vitais e, sejamos honestos, mais vezes confundidas em toda esta área. A diferença entre exatidão e precisão. Olhem bem para o alvo da esquerda. Isso é a exatidão, a veracidade. É acertar na mosca, no valor verdadeiro, mesmo que os tiros estejam um bocadinho espalhados. Já a imagem da direita mostra a precisão, que se refere puramente à dispersão dos resultados. Reparem que os pontos na direita estão super juntos, incrivelmente consistentes, mas falharam o centro completamente. Ou seja, são precisos, sim senhora, mas estão sistematicamente errados.
Obviamente, o nosso grande objetivo é conseguir o melhor dos dois mundos. A juntar a isto, temos outro obstáculo gigantesco de engenharia para superar, o famoso efeito matriz. Raramente apanhamos uma amostra pura. O mundo real vem sempre carregado de impurezas à mistura. A seletividade é precisamente a capacidade de isolarmos apenas o sinal do nosso alvo, ignorando a sujidade à volta. Só que às vezes estes componentes extras da amostra acabam por suprimir ou amplificar o nosso sinal no instrumento. Quando essa interferência forte não há volta a dar, precisamos de uma intervenção estatística musculada, recorrendo frequentemente ao método da adição padrão para compensar o erro e repor a verdade. E chegamos finalmente ao ponto 5, o guia de validação, onde percebemos como garantir que toda esta estrutura de dados não desaba. É aqui que contemplamos a verdadeira arquitetura da confiança. Na base desta pirâmide fantástica estão os dados brutos e os instrumentos, a tal realidade microscópica das bancadas. Um pouco acima opera o grande filtro de fiabilidade, a validação dos procedimentos analíticos, que nos dá a prova provada. E tudo isto existe com um único propósito: sustentar o topo da estrutura. Decisões seguras assentes em boas práticas de fabrico. É esta a garantia de qualidade que corta os riscos pela raiz, evita falsos positivos e, no fim das contas, protege a nossa saúde pública de forma ativa. Claro que uma maravilha destas não se constrói num dia. Exige um plano mestre de validação, uma linha temporal altamente sistemática, dividida nestas 4 grandes fases que englobam desde a afinação inicial até à consolidação formal do método. Vamos ver como isto se erga na prática. Na fase 1, a pré-validação, começamos por qualificar os equipamentos e afinar os métodos. Depois avançamos para a fase 2, onde desenhamos um protocolo rigoroso, definindo os critérios de aceitação. Na fase 3, é a hora da verdade, vamos para o laboratório recolher os dados brutos, de forma documentada, utilizando matrizes reais. E para fechar o ciclo, a fase 4 é a consolidação. É o momento de aplicar a estatística pesada, emitir o relatório final e gerar o procedimento operacional padrão. A partir deste instante, o nosso método torna-se praticamente inabalável. Da próxima vez que abrimos a torneira para beber um simples copo de água ou tomarmos aquele medicamento crucial, fica a pergunta: quem é que engenhou a verdade absoluta por trás dessa segurança? É uma reflexão que nos convida a dar valor ao invisível. Por trás de cada produto que consideramos seguro no dia-a-dia, esconde-se esta formidável arquitetura de precisão e validação. Pessoal, não há magia, não há adivinhação. Há apenas o trabalho meticuloso e tantas vezes oculto da química analítica a garantir que a nossa confiança na ciência é sempre passo a passo absolutamente justificada. Fica a reflexão para levarem connosco hoje. Até à próxima.